E, sobretudo, Gêmeos é um signo de ar, né? Sagitário é um signo de fogo. Ar é a socialização, é a nossa capacidade de dar a mão um para o outro, de trocar uma ideia, de pedir uma opinião, ou de humildemente reconhecer que o que eu pensava ou o que eu sabia já não é exatamente o ideal para o que eu preciso conquistar, então eu vou mudar de ideia, eu vou mudar de olhar e tá tudo certo. Olá, meus amores, Julie Marie aqui, seguindo nossa sequência de vídeos semanais sobre os trânsitos lunares. Então agora a gente está fazendo esse vídeo para celebrar e vislumbrar a fase lunar que se aproxima, não é qualquer fase lunar. Estamos chegando na lua cheia, o ápice da lunação sagitariana, afinal a gente teve a lua nova em Sagitário, onde o Sol tá, ela cresceu, fase crescente, e agora o ápice dela se dá na lua cheia. O que é a lua cheia? Quando Sol e Lua se encontram no exato ponto oposto um ao outro no céu, né? 180 graus os distanciam, então tá um olhando no olho do outro, e é quando a Lua concede a honra ao Sol de que a ilumine, a face que a gente vê da Lua totalmente iluminada pelo Sol. Então a gente tem esse transbordar da energia lunar, que é uma energia subjetiva, da ordem das nossas emoções e dos nossos humores, é a deusa que regula as nossas marés e desregula as nossas marés, porque a oscilação emocional faz parte do universo lunar. A gente precisa se permitir as nossas muitas fases, nossos muitos movimentos. É importante que a gente dê movimento ao sentir, que a gente dê espaço para o sentir, né? Que a gente saiba se recolher, se expor, fazer a introspecção, fazer a extroversão, tudo isso a Lua vai orientando, apontando e conduzindo. Então, o que acontece? Quando a gente tem o Sol no signo de Sagitário, quem é o signo que está lá fazendo a lua cheia? Quem é o signo oposto a Sagitário no céu? Gêmeos. Então, é uma lua cheia no signo de Gêmeos com o Sol no signo de Sagitário. Sagitário e Gêmeos são signos opostos e complementares. Então, o eixo formado por Sagitário e Gêmeos é um eixo muito intelectual. É um eixo que diz respeito, que trata, que evidencia as questões do nosso intelecto. Então, se a gente está numa fase sagitariana, em que a ordem mental ela é assertiva, porque ela vem de um espaço de autoconfiança, que é a energia sagitariana, que é a energia do fogo, que traz objetividade, que traz foco, né? O fogo é um elemento focado. A chama, ela fica o tempo inteiro, ela pode até fazer o movimento dela, mas ela se mantém num movimento único de guiança superior, né? E fica ali olhando para cima e vibrando para cima como que num canal de luz, né? Então tem essa direção, tem esse foco, essa assertividade, novamente. Porém, Sagitário sem Gêmeos, a gente perde a nossa capacidade de olhar para o lado. Não adianta também a gente ter olhos de lince e ficar só focados num objetivo, numa intenção, numa ideia, num desejo, numa busca, se o caminho é múltiplo, se a vida é múltipla, se a gente tem aí muitos encontros, muitos desencontros, muitas novidades que chegam com informação que a gente não tinha antes. Então o intelecto sagitariano ele tem um poder gigante de fazer com que a gente se mantenha firmes naquilo que a gente confia, acredita, né, diante de tudo que a gente conhece, aquilo eu boto fé no que eu sei e é com isso que eu vou, minha estrela guia, ótimo. Mas essa lua cheia do dia 8 de dezembro é uma lua cheia em Gêmeos e a lua então reivindica a nossa capacidade de pensar por outro lado, de trazer leveza para a experiência da busca, de trazer dinamismo para a experiência da conquista, de trazer flexibilidade, maleabilidade para a experiência da conquista. Sagitário, como signo de fogo, ele tem muita honra, né? A gente vai falar um pouquinho do ego, então, né? É importante a gente o ego que sustenta é maravilhoso, mas o ego que aprisiona, né, na vaidade, no sentido da gente não nos permitirmos eventualmente uma falha, um erro, uma mudança de opinião, um equívoco, ou repensar, que não tem nada de equívoco, é inclusive muito, muito generoso e nobre. Mas fato é que a gente precisa, nessa lua cheia, se libertar do desejo de ter certeza e da necessidade de ter certeza. Ninguém tem certeza de nada, gente. A lua cheia em Gêmeos vem aí para dizer que só sei que nada sei, né? Então, é bonito imaginar que se trata de um eixo de um aprendiz, Gêmeos, e de um mestre, Sagitário. E o mestre que se chama de mestre não é mestre, né? O mestre tem que se reconhecer como um eterno aprendiz, obviamente muito consciente e firme
no que sabe, orgulhoso do que sabe, até para poder passar o legado. Eu tenho que bancar o que eu sei, eu tô ensinando pessoas, né? Mas Gêmeos, do outro lado, é aquela cabeça aberta, né? São dois castoripólogos ali, os Gêmeos, que justamente representam as possibilidades, né? As dualidades. Eu penso uma coisa, mas tem todo um outro lado. Eu acho isso, mas tem quem acha aquilo. E se alguém acha aquilo, deixa ela ver, né? O que essa pessoa acha? E assim, Gêmeos vai aprendendo. Outra interpretação importante para essa lua, mais uma, né? É a gente entender que se a gente está num ciclo sagitariano, a gente está num ciclo de novo, direção, assertividade. É que imagina que o cavalo de Sagitário tá lá com uma estrada reta, olhando para frente, com obstáculos eventuais, e ele vai, ele não tira o olho do objetivo. Mas nessa estrada tem retorno, e tem carona, e tem acostamento, e tem o que for. Então, quando eu falo carona nessa estrada, é porque Gêmeos lembra que nós não estamos sós e que juntos nós somos mais fortes, né? Então, é a possibilidade de abrir, né, a própria jornada para a experiência da parceria, né? Então, o que é lindo quando Gêmeos e Sagitário se encontram? A gente aprender com quem sabe mais. A gente ter desejo de estar perto de quem pode instruir a gente, de quem pode contar uma coisa que a gente não sabe, da mesma forma que a gente pode colaborar com a jornada do outro nessa sintonia de parceria. Então, se é um momento que você percebeu que, cara, já fez tudo que estava ao seu alcance e por alguma razão falta algum tipo de orientação, vai trocar uma ideia com quem você confia, com quem está eventualmente passando pelo mesmo que você, trocar experiência, conversar com alguém que já passou pelo que você está passando, de modo que se torna um mestre ou referência nessa jornada. Enfim, é isso, é a gente perceber que sozinhos a gente até chega lá, mas juntos a gente chega muito mais longe, né? Então, a mente que se abre para um leque de possibilidades, o horizonte que se expande por um olhar que chega, uma instrução que chega, a possibilidade eventualmente também de falar, não, a maneira como eu estava fazendo isso, ou dando sequência ao meu objetivo, ou vivendo essa estrada, nesse momento, no meio da alunação, né, Gêmeos está aí para falar, vou fazer de outro jeito, eu vou mudar, né? Afinal, Sagitário e Gêmeos são signos de ordem, de natureza, de ritmo mutável. Então, o movimento é muito necessário, na verdade, né? O engessamento do ideal, a gente fica muito ultrapassado. Então, é importante que o ar chegue, né, nessa lua, dando aquela sopradinha no fogo. O que acontece quando você está com uma vela acesa e você sopra não no intuito de apagar, né? Mas no intuito só de... Faz essa experiência, pega uma vela e dá um soprinho leve, não na intenção de apagar. A vela, ela tá ali, ela é soberana, o Sagitário tá no sol. Mas o fogo, ele se mexe, né? O fogo vai para um lado, vai para o outro, ele cria uma dança ali e aí ele volta. Então a ideia não é se perder em meio a novas informações, parcerias, possibilidades. É fazer as adequações, as adaptações, os movimentos, as renovações para ir voltar para o prumo. Certo, meus amores? A ideia é essa, é que a gente encontre leveza na estrada, é que a gente não fique decepcionado ou frustrado se as coisas não saírem exatamente como a gente pensou. Cartas na manga, planos A, B, C, D. Abra um leque dos planos, gente. Se não der isso, o que eu faço? E aí, o que eu faço? Qual a outra possibilidade? Abre a mente, né? Dessa maneira perspicaz, de Gêmeos, sagaz, né? Essa malandragem, entre aspas, né? Sem nenhum sentido pejorativo, de Gêmeos, né? De conseguir fazer aquela manha que só Gêmeos têm, de encontrar a solução, né? Vamos encontrar a solução. Tem problema, tem solução. Para cada problema, eu te dou 3 soluções. Essa é a máxima de Gêmeos. Não são nem 2, eu te dou 3. E assim a gente encontra leveza no caminho e enriquece a nossa estrada. Certo, meus amores? Beijo, boa semana para todo mundo. Lembrando novamente a data, 8/12, lua cheia em Gêmeos. Então, que a gente consiga encontrar as informações, a sabedoria e o conhecimento que faltava para que a gente possa seguir firmes nos nossos objetivos. Beijo!